Hoje nós começamos uma série nova, uma série baseada, fundamentada no livro de Salmos. Nós não vamos estudar o livro de Salmos e nem tentar entender o que é sua composição e assim por diante, mas nós vamos olhar para os Salmos e tentar trazer alguns princípios para as nossas vidas. Duas coisas eu gostaria de apresentar. A primeira delas é que eu gosto muito da definição do Eugene Peterson, quando ele trabalha o conceito de Salmos, e ele diz que a Bíblia toda, ela é Deus falando com um homem. Então, quando você vai ler a Bíblia, você pega a Bíblia e lê, e a gente entende, a gente acredita que ali é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, são as falas de Deus para nós. É como se nós pegássemos um fone de ouvido e colocássemos, e ali nós escutássemos diretamente a voz de Deus para nós. Mas o Eugene Peterson, ele diz que o livro de Salmos, ele é o único livro contrário a toda a Bíblia. Se todo o restante da Bíblia é Deus falando com o homem, o livro dos Salmos é o homem falando com Deus. Por quê? Porque o livro de Salmos são orações, são canções que homens fazem e eles entoam a Deus e eles dizem a Deus o que está passando no coração deles. É interessante nós lermos os Salmos porque eles nos ensinam como é que podemos ou devemos falar com Deus. Agora, da mesma forma, a gente enxerga Deus no livro dos Salmos, a gente enxerga os homens falando com Deus no livro dos Salmos, respondendo às circunstâncias e situações do nosso cotidiano. O interessante é que quanto mais você ler a Bíblia, mais você vai ver que a Bíblia é contextualizada. Por mais que seja um livro escrito há 2000 anos, nós podemos chegar junto deste livro e entender que ele é altamente, ou ele é integralmente aplicado a nós nos dias de hoje, e ele enfrenta e ele nos traz as realidades do dia de hoje. Por isso nós podemos olhar para os Salmos e aprender um monte de coisas em cima desse livro. E principalmente com o contexto de que nós podemos responder a Deus no meio de todas as nossas lutas. Então vamos lá. Para começar bem, Salmo de número 1, o primeiro Salmo. Salmo de número 1. E o que nós vamos ver é a opressão do ceder. Eu e você vivemos num mundo que nos oprime, quase que exige, quase que obriga que vivamos de acordo com os valores contrários aos valores de Deus. É um mundo que não olha para nós e tem respeito por aquilo que nós acreditamos ou por aquilo que os princípios e valores que Deus nos traz. Pelo contrário, é um mundo que tem pressionado a cada um de nós, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, seja na vida íntima, as agendas interiores, seja nos relacionamentos, seja aonde for, é contrário ao que a Bíblia diz. E muitos de nós temos cedidos aos valores e princípios do que a Bíblia nos diz. E a gente olha para o livro de Salmos e ele nos ensina a se portar contrário a toda essa opressão, a opressão do ceder, a permanecer intacto. Salmo 1, ele começa dizendo o seguinte: como é feliz aquele que não segue, presta atenção mais uma vez, a Bíblia não vai explicar o que felicidade é. Você pode rodar a Bíblia inteira e você não vai achar a definição de felicidade, mas a Bíblia vai explicar que aquele que é feliz faz determinadas coisas. E mais uma vez nós entramos no texto, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. O que é felicidade? Eu não sei. Mas aquele que vive os princípios, este sabe ser feliz. Talvez nem defina o que é felicidade. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, ele não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ela faz prosperará. Mas não acaba aí.
Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor, Deus, aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Este último versículo, ele traz a comparação entre dois grupos, duas pessoas, os justos e os ímpios. Ele diz que os justos têm o seu caminho aprovado por Deus, mas os ímpios, estes destruirão, serão destruídos. O seu caminho leva à destruição. Ele diz que justo é um grupo de pessoas, tem uma característica, e o ímpio não tem característica, a característica é oposta à do justo. Se nós tivéssemos que definir o que é ímpio e o que é justo, talvez, no contexto que nós vivemos de Brasil, onde a justiça está tão falha, definir o que é justo talvez fosse mais fácil para mim e para você. É aquele cara que vive de forma correta segundo as leis, e no caso bíblico, são as leis de Deus. É o cara que promove o conteúdo de Deus para a sua própria vida e segue integralmente esse conteúdo de Deus para a sua própria vida. E quem são os ímpios? A própria palavra explica. O ímpio é aquele que não é pio. Posso continuar? Deu para entender? O ímpio é aquele que não é pio. Fácil assim. Pio vem da palavra de piedade, ou é a mesma raiz, ou a raiz da palavra piedade. Aquele que tem dó, não. Que tem pena, não. Mas aquele que traz para si uma vida vinculada no amor ao próximo. Por isso ele é piedoso. É da palavra pio que a gente sabe que tem o Papa Pio XII, Papa Pio não sei quanto. O pio é aquela pessoa que é sem erros, perfeita, que está vivendo em santidade, que promove e produz o amor ao próximo. Este é o pio. Por isso a Bíblia diz que o ímpio é diferente do justo. E ela já apresenta de cara uma diferença fundamental entre eles. Diz que o ímpio tem uma característica e o justo tem outra. Agora, ele apresenta essas diferenças muito claras nos primeiros 3 versículos, dizendo quais são as marcas do justo. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto no devido tempo, as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Já o resto do texto, ou dos 4 a 6, ele dá a característica do ímpio. Ele diz que o ímpio é o contrário. Se o justo é uma árvore, o ímpio é uma palha. Ele é levado por qualquer tipo de coisa, ele é queimado, ele não tem força, ele não tem valor, não tem substância, não tem conteúdo, não tem nada. Quando você lê esses 3 primeiros versos, você vai entender quais são as características do justo. Mas quando você lê os 3 finais, você percebe quais são as características daquele que não é pio, do ímpio, daquele que não promove o amor, daquele que não faz o que é correto segundo a palavra de Deus. Só que eu quero deixar esse texto em aberto, e eu volto para o texto de Salmos daqui a pouco, mas para descrever melhor quais são as características do justo e do ímpio, ou qual é a diferença fundamental entre eles, eu vou abrir no texto de Efésios 2, de 1 a 4, e ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamento. Até agora ele vem descrevendo uma característica de uma pessoa, ou ele vem descrevendo características de uma pessoa. Que pessoa é essa? O ímpio. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo. A partir daí, ele vem descrevendo o que são os justos. E olha que interessante, ele começa dizendo que a diferença entre o justo e o ímpio é a vida. É aquele que possui vida, aquele que está vivo. É uma questão de quem está vivo e de quem está morto. O texto diz: vocês estavam mortos, todavia Deus nos deu vida com Cristo. Ele diz:
O ímpio, de fato, é aquele que está morto. O justo é aquele que está vivo. E você diz, mas que papo é esse? Esse papo de morto-vivo é um negócio tão atual, de zumbis. Qualquer filme que você assistir hoje tem zumbi. Minha namorada zumbi. Walking Dead. Uma série de outras coisas. Enche a paciência ver esses mortos-vivos. Já deu. Aí você diz, mas como é que um cara pode estar vivo e morto ao mesmo tempo, se ele está dizendo que eu estava morto, mas eu estava vivo? Ele diz, vocês estavam mortos, e a relação da morte de vocês está vinculada a 3 características. Primeiro, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Em suas transgressões e pecado. O que é transgressão e pecado? A transgressão é fazer o que não é certo, é descumprir a lei, é transgredir o código. Isso é transgressão. Existem princípios e valores, quando eu não cumpro, eu transgrido. E o que é pecado? Eu gosto de definir pecado da seguinte maneira: nós sempre alicerçaremos a nossa vida em algo. Nós sempre depositaremos a nossa confiança em algo. Eu olho para essa cadeira e eu digo, essa cadeira me sustenta, e eu posso sentar nessa cadeira, e a partir de então, toda a minha existência é fundamentada nesta cadeira. Ela é que me sustenta, ela é que me segura, ela me traz conforto, ela me traz estabilidade, é nela que eu sento. Que cadeira é essa? Eu não sei. O fato é que nós vivemos sempre fundamentados numa cadeira. Nós sempre escolheremos uma cadeira como aquilo que nos segurará. Pode ser a vida profissional, e o cara não vive sem essa vida profissional, ele não vive sem essa realidade, que se tirar essa cadeira, ele vai cair no chão e ele vai se esborrachar e ele vai viver infeliz. Pode ser um relacionamento, pode ser o dinheiro, pode ser a saúde, pode ser o que for. O fato é que nós sempre estabeleceremos uma cadeira como segurança. Eu lembro de uma senhora que ela entrou na minha sala e ela ajoelhou na minha sala e ela chorava muito alto, dizendo que a vida dela tinha acabado. E eu fiz uma pergunta para ela, eu disse, ponha o dedo no seu problema e diga, se este problema for resolvido, eu estarei totalmente segura, eu estarei totalmente alicerçada, eu estarei feliz, porque este problema foi resolvido. E ela ajoelhada na minha sala, chorando alto, ela gritava, dinheiro, eu preciso de mais dinheiro, sem dinheiro eu não serei feliz. Qual é a cadeira que ela escolheu? O dinheiro. O dinheiro. Por isso que a fé exige nós largarmos todos estes valores e estabelecermos a nossa confiança em Deus. Se eu não tiver dinheiro, isso é secundário, não tem problema. Eu sei em quem tenho crido. Se eu não tiver saúde, isso não tem problema, é secundário, porque eu sei em quem tenho crido. Se eu não tiver profissão e perder o meu emprego, isso não tem problema, isso é secundário, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem eu depositei a minha confiança. Se os meus relacionamentos se estourarem, não tem problema. Eu sei em quem tenho crido. Por isso que, quando nós escolhemos Deus, significa que se tirar Deus da nossa vida, a existência passa a não ter mais valor e significado. Por isso que para aquela senhora, infelizmente, o dinheiro era o que dava significado à sua existência. Isso é pecado. É quando nós colocamos qualquer outra coisa no lugar de Deus. É quando nós substituímos o Deus da nossa vida. É quando nós estabelecemos que Deus é aquilo que nos sustenta, ou eu peco tirando Deus como aquilo que me sustenta e tornando qualquer outra coisa como o Deus da minha vida. É triste de ver muitas pessoas que frequentam uma igreja que ainda sofrem por causa do secundário. Como se o secundário voltasse à realidade, eles seriam felizes. E o texto começa dizendo
de Salmos. Feliz é aquele. Ele não explica o que é felicidade, mas ele diz que aquele que é feliz sabe qual é a cadeira que ele senta. Na verdade, a Bíblia explica o que é felicidade. Felicidade é Deus, é estar com Ele, porque Ele é a razão da nossa existência, da nossa alegria. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês costumavam a viver. Vocês tinham escolhido a cadeira errada, e por causa disso vocês quebraram a lei de Deus em relação a Ele, porque o que dava garantia a vocês, e aonde vocês estabeleciam o alicerce, era totalmente errado. Por isso vocês são cheios de transgressões. Transgressões no sentido de vocês não estarem fazendo o que é certo. Pecado no sentido de vocês substituírem Deus por outros milhões de Deus na sua própria vida, estabelecendo a razão e a oportunidade de existência em cima disso. Nos quais costumavam viver. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Paulo, quando escreve essa carta, ele diz: vocês estavam mortos, nós também estávamos mortos, todos nós estávamos mortos, não há escapatória, já nascemos sentados numa outra cadeira. Todavia, Deus nos deu vida com Cristo. Todavia, apesar de eu ter tirado Deus, escolhido outra cadeira, ter traído, ter sido injusto, desleal, ter estabelecido para mim outras coisas ou pessoas para assumirem o lugar dele, ele tinha todo o direito de ir embora e falar: agora que estas coisas te sustentem. Mas Deus é amor. E porque Ele é amor, Ele não desiste de nós. E o texto diz: apesar de vocês estarem mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês costumavam a viver, todavia, Deus deu-nos vida com Cristo. Quero aprofundar um pouco mais o conceito do que é estar morto. Nós estávamos mortos quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Primeiro ele diz: vocês estavam mortos nos seus próprios pecados e nas suas transgressões, porque vocês seguiam a presente ordem deste mundo. Ele estava dizendo que nós éramos influenciados pelos valores, pelos princípios, pelos pensamentos do que este mundo oferece a mim e a você. É por isso que nós temos que lutar contra a opressão do ceder, porque aonde quer que você esteja, você vai estar mergulhado num ambiente que favorece a você se distanciar de Deus a cada minuto da sua existência. É um ambiente que vai dizer: continue na sua transgressão. É um ambiente que vai dizer: escolha para você outra cadeira no qual você vai depositar toda a sua confiança. É um ambiente que vai dizer: dê passos contrários aos passos que Deus propõe para você, porque você não precisa caminhar pela fé, mas caminhe pela lógica. E a lógica deste mundo é esta. Porque o que eu digo sempre para vocês é que a lógica de Deus não cabe na minha lógica. E por isso, se eu tentar racionalizar, eu talvez caia em descrédito ou em desacordo com a vontade de Deus. Mas eu preciso pensar de forma diferente, dizendo: é assim que a presente ordem deste mundo dita. Mas eu não vou viver desta maneira. Da mesma forma, como ele diz que nós temos e seguíamos também o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Desobediência. Interessante que Paulo, quando ensina aos Efésios, ele diz que há um príncipe do poder do ar. Quem é esse? O diabo. E ele existe sim. E existe
muito, está vivo e ativo no planeta Terra. Esse é um livro antigo, o título de um livro. O fato é que o que eu e você precisamos entender é que o principal objetivo do diabo é tornar-nos transgressores. Agora está atuando nos que vivem na desobediência. É tornar-nos aqueles que quebram os princípios e os valores de Deus, que não seguem os princípios e os valores de Deus. Porque uma das coisas que eu e você precisamos entender é que o diabo não é o Deus do mal, como se existisse Deus, e Deus é a expressão máxima do bem, e ele tem um arqui-inimigo. O seu arqui-inimigo é o diabo, aquele ser chifrudo com um rabo que tem uma ponta na frente, uma flecha na sua ponta, um tridente. Você pode confundir com a sua sogra. Amei essa. Amei essa. Não é essa a marca. O fato é que Deus é maior que tudo. Deus é maior que tudo e o diabo não é o opositor a Deus. O diabo é o opositor dos filhos de Deus, daqueles que atuam na desobediência. Gente, eu vou falar um negócio para você. A gente às vezes recebe alguns telefonemas de pessoas pedindo para que eu vá exorcizar a casa, o carro. E eu falo, gente, eu não consigo enxergar a atuação do diabo dessa forma. Eu consigo enxergar a atuação do diabo quando a gente apresenta a lei clara de Deus, dizendo o que Deus está dizendo é que você precisa perdoar. E a pessoa diz, não vou perdoar. É o diabo. O que Deus está dizendo é que você precisa mudar a prática da sua vida. E a pessoa diz, eu não vou mudar a prática da minha vida. Isso é o diabo. Isso é o diabo. É ele que está influenciando os que vivem na desobediência. Ele não vai fazer copo andar. Ele não vai fazer porta abrir. Ele não vai... Até pode ser, mas não é o intuito primário dele. O intuito primário dele, contra quem você precisa lutar o tempo todo, é para se tornar obediente a Deus. Por isso que nós vivemos no meio de um mundo, de uma sociedade, de uma presente ordem, que nos inspira a transgredir e estabelecer outros deuses. Nós somos influenciados pelo diabo, que nos inspira a transgredir em relação a Deus. E o texto continua dizendo, e vivíamos entre eles, o mundo e o diabo, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Olha que coisa interessante. O texto está dizendo que nós satisfazemos os desejos da nossa carne. Isso não tem nada a ver com picanha. Estou com vontade de comer uma picanha, estou com vontade de comer um frango assado, estou com vontade de comer um salmão grelhado. Não é isso. Os desejos da nossa carne, o próprio texto explica, que tem a ver com o satisfazer as vontades da nossa carne, o próprio texto explica, que são os desejos e os pensamentos que nos levam distante de Deus e nos fazem crer que eu não preciso de Deus, por isso eu posso estabelecer outros deuses, e nos fazem crer que a lei de Deus não é necessária para mim e eu posso segui-la ou quebrá-la de acordo com a minha vontade ou de acordo com o meu pensamento. Por isso que a maneira como nós pensamos precisa modificar. Por isso que nós precisamos racionalizar a fé dizendo, apesar do mundo dizer que é assim, na verdade eu não creio assim. Eu creio totalmente contrário do que isso é dito, e eu vou viver de acordo com estes princípios e valores que eu tenho aprendido na lei de Cristo. Por isso o texto diz que existe um sistema, uma ordem neste mundo que promove o contrário em relação a Deus. O texto diz que existe um espírito que promove o contrário em relação a Deus. E o texto diz que dentro de mim, na minha própria carne,
há uma formatação de que me promove o distanciar diante de Deus. Ele diz, isto gerou a morte em você, mas Ele te deu vida, e por isso você não precisa mais viver de acordo com esses três. Você pode viver agora de acordo com Deus Pai, por causa de Cristo Jesus na cruz. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Por isso a gente volta para o texto de Salmo 1, e a gente vai ver as marcas do justo. O Salmo 1 diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Quais são as marcas dos justos? Ou as marcas do justo? A primeira marca é a felicidade. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Charles Swindoll, ele diz, o texto original sugere algo diferente do que é traduzido em português. Na verdade, o texto original é mais superlativo, plural, dinâmico e intenso. No original, é algo mais ou menos assim. Feliz, muitas e muitas vezes feliz. Não é uma felicidade qualquer. É um felizão. É um felizaço. É um cara que é feliz, muitas e muitas vezes feliz. O justo, ele é feliz. Feliz, muitas vezes feliz, é aquele que não segue o conselho, aquele que não imita a conduta e nem se assenta na roda. Feliz e muitas vezes feliz é aquele que faz a opção pela pureza, a opção por se distanciar das coisas erradas, a opção por viver uma vida de santidade, a opção por viver uma vida que promove vida. Feliz e muitas vezes feliz é aquele que anda contra a maré, contra a cultura, contra o sistema, a presente ordem desse sistema. Feliz e muitas vezes feliz é aquele que não dá o direito do diabo influenciá-lo a viver na desobediência. Feliz e muitas vezes feliz é aquele que traz os seus pensamentos cativos, que reduz ao seu desejo a vontade do Pai e vive de acordo com a vontade do Pai. Por isso ele é feliz, feliz muitas e muitas vezes feliz. Ele não é um feliz qualquer, é um absurdamente feliz. O que causa essa felicidade é que ele não, de forma nenhuma, ele não cede à pressão que existe contra o justo. Ele não cede. Ele desenvolve uma dinâmica contrária à dinâmica do mundo. Veja o que a dinâmica diz no texto. Ele não segue, ele não anda no conselho dos ímpios. Significa que ele nem flerta com a vida ímpia. Ele nem se aproxima. E uma das coisas que nós precisamos entender, e eu cresci com um pastor chamado Daniel Lima, e ele dizia o seguinte: a linha que divide um fracasso de um sucesso é muito tênue. Por isso, estabeleça os limites bem distantes dessa linha. Porque flertar com a impiedade, flertar com os valores do mundo, está próximo, como se tivesse quase que com o nariz lá, é arriscado. Por isso, feliz é aquele que nem anda. Nem anda. Depois ele ainda aumenta a dinâmica, dizendo, ele não imita, ele não se detém na conduta dos pecadores, ele não vem tomar a mesma posição, ele entra de acordo. Como muitos cristãos chegam para mim e dizem, cara, mas eu vou te falar um negócio, isso é normal, todo mundo faz desse jeito, todo mundo vive dessa forma, todo mundo aplica, todo mundo acredita nisso. Isso pode ser normal nos padrões deste mundo, mas aquele que é feliz, muitas e muitas vezes feliz, o justo, ele estabeleceu um limite muito anterior a isso, simplesmente para não ter o risco, ou correr o risco, de fazer o que é normal aí fora.
ele se posiciona distante. E por fim, ele nem se assenta na roda dos zombadores. A permanência, a habitação solidificada, fundada, é ao contrário disso. Eu sou feliz porque o meu limite é muito distante do limite deles. Eu estou extremamente longe daquilo que eles fazem, do que eles andam, da onde eles param e como eles se assentam. Eu não tenho característica nenhuma dessas. Eles podem me chamar do que for, mas eu tenho uma felicidade em mim que é fruto do posicionamento que eu assumi. Da mesma forma como o texto apresenta a felicidade, o texto também apresenta a satisfação, o prazer. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O que o texto está dizendo é que a satisfação do justo não é ser bem-sucedido profissionalmente, não é ser bem-sucedido nos seus relacionamentos, não é ser bem-sucedido financeiramente, não é ter uma saúde impecável da qual ele não tem ameaça de nenhuma doença. O que eu quero que você saiba é que estabelecer a felicidade em cima disso é estabelecer a felicidade em cima de coisas vulneráveis. O texto diz que ele é feliz porque a sua satisfação está naquilo que é eterno, a palavra de Deus. E nela, ele medita dia e noite. O que a palavra diz, eu vivo. O que a palavra diz, eu aplico. O que a palavra diz, eu carrego. E eu falo isso sempre. E eu não vou cansar de falar. Principalmente porque eu sou pastor e eu lido com pessoas. E a principal marca do que eu tenho visto são pessoas que não têm paixão nenhuma, satisfação nenhuma na palavra de Deus. Que você escreve e mostra o texto dizendo, olha o que a Bíblia diz. E a pessoa diz, não quero saber. A minha satisfação não está nisso. Porque a minha cadeira é outra. A minha cadeira não é o que Deus propõe para mim. A minha cadeira tem a ver com a minha reputação, tem a ver com os meus direitos, tem a ver com aquilo que é certo, segundo o meu próprio padrão. Por isso o que a Bíblia diz não me interessa, eu não tenho satisfação. Você alicerçou num monte de outras coisas, no que é secundário. De forma nenhuma alicerçou-se naquilo que é eterno. A sua satisfação está na palavra, na lei do Senhor. E nela medita dia e noite. Você precisa entender a teoria para trazer a prática. Porque feliz é aquele que pratica. Quem é feliz, pratica. Quem é feliz sabe como estabelecer os seus limites. Quem é feliz sabe se distanciar do erro, do pecado. Quem é feliz sabe tirar da própria vida as aparências do pecado. Quem é feliz sabe ser diferente daqueles que não são justos. Porque ele estabeleceu a sua satisfação na lei do Senhor. Obteve teoria. Eu emagreci muito. Vocês estão percebendo isso porque eu estou lindo. Eu olho no espelho e eu digo, gente, que pedaço de mau caminho. Mais do que isso, as senhoras da igreja têm dito isso para mim constantemente, que eu estou lindo, lindo. Pode assobiar à vontade, isso é dor de cotovelo de quem está assobiando. Quem gostaria de ser o que eu sou, não consegue, então assobia. Só que eu comecei a emagrecer e eu percebi algumas coisas. Junto com toda a gordura que eu perdia, comecei a perder musculatura. E comecei a ficar aquela coisa flácida. E eu me olhava no espelho e dizia, eu estou lindo, mas estou flácido. Eu preciso aprender a fazer outras coisas. Comecei a fazer exercício. E essa semana eu fui correr com o Júlio Coelho, que é treinador de corrida. E o Júlio foi muito engraçado. Eu pensei que eu ia lá, e eu ia ficar correndo em volta do lago, e ele ia ficar contando, parabéns, primeira volta.
Na segunda volta, parabéns, segunda volta. Aí eu ia parar do outro lado do lago, estava à noite, ele não ia me ver parado. Eu tomava fôlego e voltava. Aí ele, parabéns, terceira volta. Aí eu dava até o meu ponto estratégico, esperava lá, e pensei até deixar uma garrafa, um pastel, alguma coisa. Ia, recuperava energia e voltava. Ele, parabéns. Quando eu cheguei lá, o cara começou a me exercitar em 100 metros. Você vai agora, corre e volta. Corre. Júlio, você está olhando para mim o tempo todo, você não me deixa dar uma folga para eu esconder. E vai, corre, agora marcha, e não sei o quê. O que é que eu vim fazer? Eu comecei a pensar. Em 15 minutos, eu estava molhado da cabeça aos pés. Mas lá para as tantas, ele começou a corrigir algo na minha vida. Ele dizia assim, quando você correr, você tem que fazer o seu braço ficar num ângulo de 90 graus. E você só pode movimentá-lo em cima de um eixo que é o seu ombro. É só assim. Isso é que vai te dar o ritmo. E mais do que isso, é quem vai te fazer correr certo. E ele dizia, você não pode socar quando corre e nem ficar balançando. Eu achei que era aula de zumba. Mas você tem que correr dessa forma. E eu ouvi a teoria e eu apliquei. E o resultado na corrida foi percebido na hora por mim. Porque eu ouvi a teoria e porque eu apliquei. O simples fato de entender que corrida tem teoria e eu preciso de alguém que saiba disso para me ensinar, me faz ou me deixa empolgado para a próxima aula. E aí a gente aplica a palavra. Antes, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Entender a teoria. E nela meditar de dia e de noite. Para que você saiba aplicar, que você tenha o que aplicar, para que a sua vida te dê resultado. E só assim é que você terá felicidade. O texto diz que os resultados do justo também são bastante claros. Ele apresenta dizendo, é como árvore plantada à beira das águas correntes, ele dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Veja o que o texto apresenta. Primeiro ele diz que está alicerçado. É como árvore plantada à beira das águas. Ele tem um fundamento, ele está enraizado. E numa raiz, ou num alicerce que lhe traz tudo o que ele precisa. Como é feliz, ele é como uma árvore plantada à beira das águas correntes. Ele está plantado junto daquilo que traz todos os nutrientes necessários a ele. Mas ele tem alicerce. O que é feliz está alicerçado na lei do Senhor e nela ele persevera. Porque o que não é feliz, ele estabelece para si um monte de valores, ou princípios, ou coisas, ou pessoas, ou situações, que são extremamente frágeis. Se eu trocar o meu carro, eu vou ser feliz. Se eu trocar o meu emprego, eu vou ser feliz. Se eu trocar a minha esposa, eu vou ser feliz. E você corre atrás de coisas nas quais você vai estabelecer, dizendo, quando a minha saúde for restaurada, eu vou ser feliz. Mas você pode ter a sua saúde restaurada. Isso não quer dizer que você vai viver para sempre, pelo contrário, um dia você vai ser abatido de uma vez por todas. Você pode trocar o seu emprego, mas isso não significa que você vai estar empregado para o resto da vida, porque um dia você vai estar desempregado, você não vai ser mais produtivo. Você pode estabelecer o seu relacionamento, mas isso não quer dizer que você viva o seu relacionamento até o fim, porque as intempéries da vida vêm. Por isso a importância de um alicerce sólido, um alicerce que nutra tudo o que eu preciso. E ele diz, aquele que é feliz tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, porque ele tem alicerce. Ele é feliz porque a lei lhe dá o alicerce necessário.
A segunda característica é que não é só alicerçado, como ele também é produtivo. Dá o fruto no tempo certo. A produção naturalmente resulta de sermos plantados. Sabemos que daremos o nosso fruto. Não é algo que, puxa vida, será que se eu trocar o meu carro? Será que se eu trocar a minha saúde? Será que se eu trocar o meu relacionamento, eu vou ser feliz? Ninguém tem a garantia disso. Mas a garantia de estar alicerçado na palavra de Deus nos dá a certeza que nós frutificaremos o que a palavra de Deus produz em nós. Porque é a lei da semeadura. Aquilo que eu semear, eu vou colher. Se você semeia a sua vida em relacionamentos, na hora que um relacionamento se frustrar, o que você vai colher é frustração. Mas se você alicerça a sua vida na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, que te ensina a ter relacionamentos, mesmo que os relacionamentos frustrem, você continua produtivo. A terceira característica é a estabilidade. Ele não murcha, as suas folhas não murcham, mesmo durante os dias mais difíceis. Lá em casa, na frente da casa, tem uma árvore. A árvore produz um frutinho que parece uma manga, mas não é manga. Eu não sei nem como é o nome daquela árvore. O que eu acho é que aquela árvore, ela tem um pacto contra mim. Porque eu entendo que ela faz tudo para me irritar e provocar. E vou ilustrar. A gente gastou uma grana para deixar um portão elétrico lá em casa. Então você chega no meio da chuva, você aperta aquele botão, o portão abre. Aí você entra, você não pega uma chuva, uma série de outras coisas. O portão antigo que a gente tinha, no meio dessa chuva, você tinha que sair, era só o tempo de abrir o portão e voltar, você estava molhado da cabeça aos pés. Essa frutinha, ela mira aonde cai. Eu já vi, e parece coisas do diabo, a fruta caindo para lá e ela faz uma espiral no meio do ar assim, e cai exatamente no trilho do portão. Eu chego na chuva, abro o portão, vem até, e parece que eu estou vendo a árvore rir. Liguei para a prefeitura e disse, estou com um problema muito sério aqui na minha casa. Eu sou pastor, eu tenho um problema sério, espiritual aqui, eu sei que a prefeitura pode resolver. Eu tenho uma árvore endemoniada, cujo seu fruto cai exatamente no trilho do meu portão, e eu gostaria de pedir autorização a vocês que podassem a árvore. A prefeitura disse, você não pode podar. Eu falei assim, vocês podem? Nós podemos. Então o meu pedido é, passa a máquina 0. Passaram a máquina 3, melhorou. Mas quando batia a chuva e o vento, aí é que a árvore ficava feliz. Porque todas as folhas, galhos e frutos caíam exatamente no meu trilho. Está dizendo que aquele que tem o prazer, a satisfação na lei do Senhor, ele é estável. Mesmo que bata o vento e a chuva, as suas folhas não murcham, não caem. Porque uma das coisas que eu tenho percebido é que aquele que ainda não fez Deus o seu alicerce é extremamente instável. Agora o meu negócio vai bem. Na hora que o negócio vai mal, ele precisa correr atrás de outro negócio para se sentir feliz. Porque ele é instável. Instável como a vida é. Instável como as intempéries que nos atingem. Ele é instável. E por fim, o texto diz da prosperidade. Tudo o que faz, prospera. E aqui talvez você esteja dizendo, amém. Vou ser próspero. André Malafaia. O que eu quero que você saiba é que eu não acredito nessa prosperidade. E a prosperidade bíblica não tem de forma nenhuma o ensino de que você vai ser rico
que tudo aquilo que você quiser, você vai ter. A prosperidade é cumprir o propósito que Deus determinou para a sua vida. João 17, Jesus disse: eu te glorifiquei, cumprindo a tarefa que o Senhor me deu para fazer. A prosperidade para mim e para você é glorificar a Cristo, cumprindo a tarefa que Ele nos deu para fazer. Por isso, nós olhamos para isso e enxergamos os resultados: alicerçado, produtivo, estável, próspero. Agora, e quais são os resultados do ímpio? O texto diz o seguinte, ele começa apresentando a felicidade daquele que é feliz, muitas e muitas vezes feliz, porque não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ela faz prospera. Ele acrescenta dizendo: mas com os ímpios não é assim. Eles são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade do justo. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Qual é o resultado na vida dos ímpios? Se a gente pudesse fazer uma tabela entre o justo e o ímpio, o que nós veríamos é o seguinte: o justo é aquele que é feliz, muitas e muitas vezes feliz. Entretanto, o ímpio não é assim. A felicidade do ímpio é sazonal. A felicidade do justo é perene, é sempre, é eterna, e numa intensidade absurda. Ele diz que o justo não cede à opressão, ele não se deixa ser influenciado pelo diabo, pelo mundo e pela sua própria vontade. Já o ímpio, ele é levado pelo vento. Qualquer tipo de crise, qualquer dificuldade, qualquer fragilidade o leva a buscar qualquer outra coisa que possa trazer felicidade para ele. Na verdade, se você olhar um ímpio, ele nunca está feliz e ele sempre está correndo atrás de algo que lhe traga felicidade. O justo é aquele que tem um guia. O ímpio vive sem guia nenhum. O justo, ele tem prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite. Ele sabe que a lei do Senhor é o seu guia, é a lâmpada para os pés, é a luz para o caminho, é que livra a alma do pecado, é que pode promover o caminho puro. Este é o justo. É dessa maneira que ele olha a palavra de Deus para ele. Já o ímpio, ele não tem guia nenhum. De acordo com a sua necessidade, ele faz. É que nem dieta. Dieta da lua, dieta de Beverly Hills, dieta da sopa, deu sopa eu traço, dieta daquilo outro. Isso é tudo de acordo com a oportunidade que me surgir. O justo, ele é como uma árvore. O ímpio é como uma palha. A árvore tem alicerce, é frondosa, dá frutos, sombra e uma série de outras coisas. A palha não tem resistência, vai para qualquer lugar pelo vento, se bater o fogo, ela é consumida rapidamente, não precisa ter muito fogo, basta uma lentezinha com um pouquinho de sol, você faz a palha pegar fogo e assim por diante. O justo, ele fica de pé diante de Deus. O ímpio não resiste à presença de Deus. Por quê? Porque o justo está de acordo com a vontade de Deus, pois obedece os princípios de Deus. O ímpio não está nem aí para Deus e para os seus valores, e o que lhe resulta é que quando ele entra na presença de Deus, ele vive cheio de medos e inseguranças. Sabe qual é a grande marca do ímpio? É não saber o seu futuro, é viver com medo das coisas, é viver na insegurança. O justo, ele é objeto especial da presença de Deus. Já o ímpio, ele é sem direito de estar na própria comunidade dos justos. Objeto especial da presença de Deus. Eu amo o texto do Velho Testamento, quando Deus diz assim:
Vocês, nação de Israel, vocês são o meu tesouro pessoal. É um tesouro meu. É só meu. Mas é tesouro. É valioso. Sabe quando você vai ganhar e a sua sogra chega com um anel, um solitário, com um brilhante do tamanho dela quase. E ela diz: isso aqui vale uma fortuna. Vale, porque a minha avó ganhou da sogra dela, que deu para minha mãe, que me deu, e hoje eu estou dando a você. Vale, porque tem um apego emocional. Vale, porque é caro. Esse é um tesouro pessoal meu. Nunca vendi. Só tenho a capacidade e a coragem de transmitir isso para uma próxima geração, de tão valioso que é. E eu sei que você vai cuidar dele como eu cuidei. Está aqui, é solitário. Deus diz: vocês são o meu tesouro pessoal. Vocês são um objeto especial na minha presença. Eu os amo como não amo nada mais. Eu os quero como não quero nada mais. Eu os desejo como não desejo outra coisa nesse universo todo. Vocês são o meu tesouro pessoal. O justo, ele tem o caminho aprovado e é próspero. O ímpio está destinado à destruição. Destinado à destruição. O Salmo termina dizendo: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Qual é a diferença entre o justo e o ímpio? É a vida. É uma questão de quem está vivo e de quem está morto. Essa é a principal diferença. Por isso nós olhamos para esse texto e nós enxergamos o que Deus disse. Estávamos nós mortos nos nossos próprios pecados e delitos, mas Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Estávamos nós alicerçados nos nossos próprios desejos, nos nossos próprios pensamentos, mas Ele nos deu vida. Estávamos nós mortos por causa da opressão maligna, diabólica, promovendo a desobediência em relação a Deus, mas Ele nos deu vida. Estávamos nós mortos, porque nós estamos inseridos numa sociedade, num sistema, num reino, que se opõe a Deus, que se distancia de Deus, que não quer saber de Deus, que torna qualquer coisa o objeto da minha adoração, que faz com que qualquer coisa assuma o lugar de Deus na minha vida, que me torne rebelde em relação a Deus, pecador em relação a Deus, transgressor em relação a Deus. Mas mesmo eu sendo assim, diz que Deus, que é amor, provou daquilo que Ele é, do seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos deu vida, para que pudéssemos ser felizes de fato, porque felicidade é o próprio Deus, a fonte, da onde jorra a felicidade para mim e para você, é o próprio Deus. Felicidade é Ele, é estar nele, com Ele e por Ele, porque Deus é amor. Por isso eu olho para a minha vida e eu digo: nada do que eu fiz no passado, nada do que eu fiz no passado me condena mais, e eu não carrego essa culpa mais, porque Deus pagou tudo isso naquela cruz, quando Jesus Cristo desceu dos céus, e o Deus encarnado assumiu a minha condenação, dizendo: vocês estão mortos, eu morro, para o terceiro dia vencer a morte e ter toda a autoridade concedida a mim nos céus e na terra, e declarar que agora, em mim, Cristo Jesus,
vocês podem ter vida. 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 Nada disso mais, dessas coisas antigas. Nada disso os prende mais, os acorrenta, os escraviza. Porque agora a gente pode conhecer a verdade, e a verdade nos liberta. E a liberdade em Cristo Jesus é que nos torna felizes. Mas é feliz, muitas e muitas vezes feliz, muitas e muitas vezes feliz, aquele que já olhou para a cruz e esqueceu as coisas para trás, aquele que obedece a palavra, tem prazer em meditar nela de dia e de noite, porque a cadeira que ele escolheu foi a cadeira do Deus que pagou o preço do pecado e da condenação. Eu já não sou mais o mesmo, eu sou nova criatura. Aquilo que eu tinha por valor, deixei para trás, porque Cristo me regenerou, tornou ou me fez uma nova criatura. Capítulo 5 de Romanos começa dizendo que nós somos justificados, pois, mediante a fé, então nós temos paz com Deus. Paz com Deus significa que as lutas, as barreiras, a inimizade, o distanciamento, houve reconciliação. Nós podemos nos aproximar de Deus agora. No capítulo 6, ele diz que no nosso corpo mortal não reina mais o pecado, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas no capítulo 7, Paulo parece que tem um momento de identificação conosco. Ele diz: o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero eu vivo fazendo. Eu sou desventurado, amaldiçoado, sem esperança. Pela graça de Deus, Deus continua inspirando Paulo, que escreve o capítulo 8, e diz que o mesmo Espírito que vivificou Cristo dentre os mortos, este mesmo Espírito vivificará o nosso corpo mortal. Fomos reconciliados, obtivemos a vitória sobre o pecado, mesmo no meio da guerra civil que existe no nosso coração entre fazer o bem e odiar o mal. O que nos dá a esperança e a certeza é de que Deus em nós é a esperança da glória. Deus em nós. Por isso Paulo termina dizendo: que diremos, pois, diante de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ele não está dizendo que nós não vamos passar por elas. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Esta é a nossa realidade. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o diabo, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nada na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Deus querido,
Queremos te agradecer pelo Deus grandioso e poderoso que o Senhor é. Queremos te agradecer pela vida em Cristo Jesus. Te agradecer porque o Senhor nos deu vida mesmo estando mortos no pecado, nas transgressões, por ter nos escolhido várias outras coisas que nos trariam felicidade. Ainda assim, o Senhor provou o seu amor para conosco, quando Cristo Jesus morreu naquela cruz. Por isso nada pode nos separar do amor de Deus. Nenhuma provação, nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade, nenhum problema pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É baseado nisso que eu quero pedir que o amor de Deus Pai seja abundante na vida dessa comunidade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja muito grande na vida desse povo. E que a comunhão, a intimidade, o relacionamento profundo com o Espírito Santo, Deus em nós, seja intenso na vida desta família. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu digo amém, que assim seja.